Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é um grande dia, né? A gente vai começar aqui aquela sequência de bate-papo com alguns profissionais da área de saúde e que trabalham junto conosco no tratamento do paciente que tem deformidade esquelética. Pacientes que têm disfunções articulares e que têm alterações do crescimento craniofacial. Então a gente veio trazer, né, vários profissionais da área e hoje eu estou aqui com nossa querida doutora Lisa Gesteira, fisioterapeuta, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e também em RPG. Lisa trabalha muito bem com nossos pacientes que têm disfunção, nos pacientes pós-operatório de cirurgia ortognática. E a gente vai bater um papo hoje com a doutora Lisa. Bom dia, Lisa. Tudo bom? Bom dia, doutora Vanessa. Muito obrigada pela oportunidade e por estar aqui com você. Então, Lisa, conte um pouquinho pra gente, nossos pacientes que chegam, né, até você e que apresentam realmente muita dor e disfunção na TM. Como é que você considera, como é que você vê a fisioterapia aí engrenando no tratamento desses pacientes com disfunção temporomandibular? Olha, Vanessa, você falou em dor e isso é muito importante, né? Porque a grande maioria dos pacientes nos procura com dor, quando eles sentem dor, né? Principalmente dor nos músculos mastigatórios, a parte toda da articulação temporomandibular, dores de cabeça também ou limitação do movimento de abertura da boca. Então, quando eles chegam na clínica para realizar o tratamento fisioterapêutico, eles já estão com dor procurando esse tratamento. Então, é a partir de uma avaliação criteriosa que daí nós traçamos um propósito, traçamos um tratamento fisioterapêutico adequado. Tem muitos pacientes, né, Lisa, que assim, eles, é muito interessante o que você falou, né, porque o fator álgico, ele leva o paciente a um tratamento, né, a uma conduta. E muitas vezes o paciente tem a disfunção e ele tem poucos desconfortos do ponto de vista de dor, mas a disfunção está presente, né, como por exemplo os pacientes que têm limitação ou restrição de movimento. Então, é muito interessante como o trabalho da fisioterapia, ele vai reabilitando e muitas vezes até minimiza a indicação de procedimento cirúrgico, né? Exatamente. A limitação de movimentos mandibulares, por exemplo, abertura, que é o principal, a protrusão, lateralização, todas esses impedimentos, vez ou outra, vai trazer dor para o paciente, e impede o paciente de realizar atividades da vida diária, inclusive, né? Então, impede o paciente até a mastigação, impede o paciente de realizar mobilidades fisiológicas. Então, tudo isso é muito importante. O tensionamento que isso vai causar é muito importante, o tensionamento de toda a estrutura. Então, a partir daí, não só com a parte articular que nós trabalhamos, e sim também, além da parte articular, com a parte miofacial, muscular, que nós entramos com a intervenção fisioterapêutica. Então, isso, a combinação, né, do foco, no caso de um paciente com a DTM articular. Então, essa combinação do tratamento articular com o muscular, o miofacial, é muito importante para o paciente. Então, Lisa, eu acho que é legal, né, se você pudesse falar um pouquinho de quais são as manobras de fisioterapia, como é a estratégia de fisioterapia que você realiza nesses pacientes. Porque eu acho muito interessante, né, e voltou, né, eu vejo um regresso da manipulação manual na fisioterapia. Total. Né? A gente teve, na verdade, um momento onde a fisioterapia abordava muito o uso de aparelhos, né, de eletroestimuladores, e eu vejo que existe realmente um retorno à manipulação manual. Totalmente. E Lisa trabalha bastante com manipulação manual, né? Então, eu queria que ela falasse um pouquinho dessa estratégia que a fisioterapia usa hoje, né? O que ela tem de recursos. Existem os recursos tecnológicos, o uso de aparelhos, mas existe o manuseio do profissional no paciente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa forma de trabalho. Com certeza. A terapia manual, no meu caso em particular, é a principal abordagem, é o principal tratamento que eu utilizo. Eu, sem minhas mãos, no tratamento eu não sou ninguém. Então, assim, digamos que 95% do tratamento
é constituído das minhas mãos, né? Por inúmeros motivos. Um deles, o paciente que apresenta uma disfunção temporomandibular, com ou sem alguma intervenção cirúrgica, a grande maioria possui disfunções respiratórias também, né? Então, existe toda uma alteração do padrão respiratório. Então, com a mão que a gente, além da parte verbal, que a gente reeduca, né, essa respiração do paciente, existe toda uma manualidade para desbloquear um diafragma, fazer manobras de relaxamento de toda essa musculatura anterior, posterior. O paciente que tem um padrão respiratório, por exemplo, alterado, ele hipersolicita a musculatura, né? Principalmente a musculatura respiratória acessória, né? Então, cabe ao fisioterapeuta relaxar toda a musculatura, as costelas, né? Isso da parte de fisioterapia, as costelas superiores, elas estão, geralmente, né? Estão mais superiores, né? Estão mais elevadas, então cabe a nós abaixarmos as costelas. O paciente tem que saber respirar, para daí a gente começar um tratamento a partir daqui para cima, né, da mandíbula para cima, porque não adianta a gente começar um tratamento daqui para cima sem nós tratarmos um todo, entendeu? Então, isso, assim, vale ressaltar que isso tudo é na mesma sessão, não é dividido, né? Então, numa mesma sessão é realizado tanto a parte mais global, né, cervical, torácica, respiração, como a parte do foco mesmo para o tratamento da disfunção. Isso é fantástico, né? Porque a gente percebe, principalmente nos nossos pacientes que são submetidos à cirurgia ortognática, né? Então, a gente trata muitos pacientes com apneia obstrutiva do sono, com pacientes com doenças respiratórias graves. E Lisa aborda muito esses pacientes também no pós-operatório, né? Então, às vezes a gente manipula o paciente cirurgicamente com uma grande mudança estrutural na face e tem toda uma acomodação corporal, né? Sistêmica. Então, a físio entra também nesse pós-cirúrgico, né, Lisa? Exatamente. A equipe é constituída por doutora Valma, brilhantemente executada na fase 1, que é o pós-operatório, tanto imediato como inicial, e a fase 2, onde eu entro mais, né, que é o foco maior, tanto na abertura, né, esse foco é muito importante, a gente abrir, né, restaurar essa mobilidade da mandíbula, como também a parte postural, também é muito importante, porque os pacientes antes da ortognática e pós-ortognática, eles têm um deslocamento do centro de gravidade, eles têm modificações posturais que tanto com a fisioterapia em pós-ortognática como com o RPG, a gente consegue alcançar excelentes resultados com a terapia manual, sempre à mão. Então, como vocês podem ver, né, é fantástico o trabalho de Lisa Gesteira, é uma super parceira aqui nossa. Obrigada. Do consultório, da nossa clínica. É uma honra minha. E pra gente, na verdade, é um prazer imenso ela estar aqui com a gente hoje. Eu super agradeço e os nossos pacientes que são muito beneficiados com esse tratamento integrado. Isso que eu acho que é a essência para se obter os melhores resultados. Então, muito obrigada, doutora Lisa Gesteira, e até a próxima. Fiquem atentos que estaremos aqui trazendo mais profissionais de diversas áreas. Então, aguardem, não percam. Até lá!